bem. Levanta as tuas mãos onde vocês estão e vamos abençoá-lo. Meu Pai, eu quero te louvar pelo Anderson, que está ministrando a tua palavra para os que estão aqui hoje, numa situação bastante especial, como já dito, sem transmissão, mas que teus filhos recebam o que tu tens para nós e possam eles mesmos transmitirem para quem tem direito, e que a gravação que está sendo feita desse culto também possa alcançar os corações que a posteriori deverão assistir, etc. Muito obrigado pela vida do teu filho, eu te agradeço e te louvo por isso. Amém. A paz, igreja. Amém? Bom rever os irmãos, bom ministrar a palavra com a igreja no templo, é sempre uma alegria. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 16. Gálatas 5, do 16 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Nós, como já foi dito, estamos ministrando uma série de mensagens, e essa série se chama A Mensagem da Cruz. E coube a mim hoje ministrar o seguinte tema: a cruz tem uma mensagem que nos reposiciona, que nos coloca em uma outra posição. Reposicionar é mudar a nossa posição. E sobre o que nós deveremos falar hoje? De acordo com o texto onde Paulo fala aos Gálatas, ele fala nitidamente de dois tipos de vida: a vida no Espírito e a vida na carne. E Paulo está escrevendo para a igreja que estava na Galácia, ou seja, Paulo está escrevendo para pessoas nascidas de novo. Paulo está escrevendo a carta para pessoas que faziam parte do corpo de Cristo.
E o que me chama a atenção? Ele está afirmando que se pessoas que nasceram de novo, se pessoas que não que pertencem ao corpo de Cristo não vigiarem, elas podem ter uma vida segundo a carne e não segundo o Espírito. E ele fala que existe um conflito entre a carne e o Espírito. Ele vai dizer: a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E a cruz, ela estabelece um marco. A cruz de Cristo, ela estabelece um marco nesse conflito. A cruz de Cristo, para nós cristãos, não representa apenas o lugar onde Cristo morreu pelos nossos pecados, nos trazendo uma mensagem de vitória, pois Ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz, ela carrega, como o próprio Paulo fala, ela carrega uma mensagem de morte. E o que tem que morrer na cruz? O que tem que morrer é a nossa natureza carnal. É a nossa natureza que não se converteu. Irmão, você está dizendo que existe naqueles que são convertidos uma parte que não se converteu? Exatamente isso que estou te dizendo. A conversão, ela é um processo que se dá dentro de nós. Repita comigo: a conversão, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, é algo que transforma o nosso interior. E esse interior é a nossa parte espiritual, é aquilo que chamamos de espírito. A Bíblia declara, Paulo mesmo fala isso aos Efésios no capítulo 2, que quando nós não tínhamos Jesus, quando nós ainda não tínhamos aceitado a Jesus e vivíamos de acordo com os nossos desejos e com as nossas vontades, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Quem não tem a Cristo, quem não se submete ao senhorio de Cristo, segundo a palavra de Deus, é inimigo de Deus, porque vive debaixo da escravidão do pecado. É o que Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 6, quando ele vai dizer: pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, com Cristo, de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. O que é que Paulo está dizendo? Que a cruz, quando ela anuncia a morte, ela não apenas anuncia a morte de Jesus, mas aqueles que são nascidos da água e do Espírito, aqueles que são nascidos de novo, eles fazem morrer, é o que a gente chama de mortificar, eles fazem morrer diariamente na cruz essa velha criatura, carregada de desejos e de vontades que são contra a palavra de Deus, que são contra a lei de Deus. Ah, então eu entendi, irmão. É por isso que a conversão não me livrou da vontade de fazer coisas erradas. Às vezes eu me sinto inclinado a fazer coisas erradas. Às vezes quando eu vejo, eu até já pequei, eu me irei, eu falei uma palavra agressiva, eu me irritei, eu desejei o mal. É isso que nós precisamos entender, que segundo a instrução de Paulo aos Gálatas, é exatamente essa natureza carnal, é esse lado negro da força dentro de nós. Por isso que Paulo fala que há uma luta, há um conflito, há um embate entre carne e espírito. E o que nós precisamos entender? Que a cruz, ela nos chama, nos convida a fazer morrer essa vontade de fazer coisa errada, a fazer morrer essa vontade de pecar, essa vontade de desejar o proibido.
Muitas pessoas já ouviram falar, né, que proibido é mais gostoso, que é como se fosse atiçar. Nós entendemos isso, nós pais, né? Quando nós proibimos os filhos de algumas coisas, e exatamente quando proibimos, é aí que eles gostam de fazer. Aí tem sempre assim, olha, melhor não proibir, porque se proibir, aí que vai. Há controvérsias nisso, não é o tema da mensagem, mas essa vontade de fazer coisa errada, essa vontade de fazer o errado, de pensar o errado, de desejar o mal, é chamada de natureza carnal. E aí Paulo ele vai descrever atitudes pecaminosas, muito conhecidas como frutos da carne, ou seja, fruto da carne é aquilo que se manifesta na vida daquele que vive segundo a carne. Fruto, guarde isso, fruto é aquilo que se manifesta. Fruto é aquilo que se evidencia. E ele vai dizer vários tipos. E ele vai citar aqui, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele vai falar de imoralidade sexual, ele vai falar de impureza, ele vai falar de libertinagem, que é essa falsa ideia de liberdade. A vida é minha, eu faço o que quero, eu vou para onde quero. Vai falar de idolatrias, de feitiçarias, vai falar de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia. Se você olhar essa lista é conhecida por nós todos. Todos nós aqui, de alguma forma, incorremos em alguns desses pecados. Segundo a palavra de Deus, aqueles que vivem debaixo da lei do pecado, aqueles que não têm Jesus, vivem isso como algo normal, é natural, não se constrangem por isso. Tanto que hoje, então, nos dias de hoje, quando ligamos a televisão, quando vemos os filmes, quando olhamos nas ruas, principalmente nesses momentos em que a própria lei civil tem determinado que as pessoas fiquem em casa, e você vê pessoas na rua numa série de bebedeiras, ou seja, comprometendo a própria vida, mas elas não estão nem aí. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E como Paulo mesmo fala em 2 Coríntios capítulo 4, o Deus deste século, que é Satanás, cega o entendimento das pessoas, para que tudo aquilo que elas venham a fazer, as levem para esse lugar de destruição. Meu pai outro dia estava comentando comigo que uma pessoa postou no Facebook: eu não acredito nesse coronavírus, eu vou para o meu baile, sabe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vou aproveitar a vida, eu sou muito jovem, que ficar em casa. E a pessoa foi e morreu. O diabo foi bem sucedido na vida dessa pessoa, que se deixou levar, que se deixou iludir. Não, eu vou curtir a balada, eu vou curtir o baile, enfim. Mas a palavra fala que em Cristo nós temos uma nova condição. Em Cristo nós somos chamados, nós somos convocados, não convidados, nós somos convocados a uma nova maneira de viver, a uma nova maneira de pensar, a uma nova maneira de agir. Mas teólogos, cientistas sociais, cientistas humanos, nós que estudamos sobre história das religiões comparadas, se você olhar, todas as religiões do mundo, elas têm um discurso moral. O que é um discurso moral? É justamente a ideia do que é certo e do que é errado, do que faz bem e do que faz mal, do que leva para a vida e do que leva para a morte. O próprio judaísmo, como religião,
tinha um código, o Antigo Testamento, a lei, que determinava quais os mandamentos de Deus dados a Moisés, preceitos, os 10 mandamentos, as leis, os preceitos e as prescrições do Senhor, como Moisés declarou em Deuteronômio 27 e também em Deuteronômio capítulo 6, falando: olha, se vocês seguirem o bem, vocês serão abençoados, e o Senhor vos fará prosperar, mas se vocês seguirem o mal, vocês serão amaldiçoados, e vocês vão falhar. E o dilema que é colocado por Paulo aos Gálatas é que nenhum ser humano, por mais que tentasse por conta própria, ou por suas próprias forças, ou por suas próprias condições, ele conseguia cumprir a lei. A lei que apontava o que era certo, a lei que apontava a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, quando tentada, quando as pessoas tentavam, nas forças do seu braço, na força da sua humanidade, tentavam viver, elas encontravam com a força da carne, a força da natureza humana. Diz Paulo aos Romanos que aqui na nossa carne foi colocada uma semente maligna. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Essa luta que é espiritual acontece num campo de batalha. Que campo de batalha é esse? A nossa mente. Aqui. No entanto, da onde parte o ataque? Qual é a base onde Satanás opera para nos atacar? Na nossa própria natureza carnal. Tem até um filme que diz: dormindo com o inimigo. Nós dormimos com o inimigo. A nossa carne. Mas como, irmão? Isso ainda é confuso para mim. Eu vou lhe explicar. Quando Deus fez o homem, e isso está descrito no Éden, a feitura do homem, e o homem sendo colocado no Éden, descrito no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus fala que Deus criou o homem com corpo, alma e espírito. Aonde está isso? No 1:26, 27 diz que a vontade de criar o homem foi uma vontade da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no capítulo 2, versículos 4, 5, 6 e 7, está lá Deus falando: e criou o homem do pó da terra, estrutura externa, material, corpo. Soprou na narina do homem o fôlego de vida, o espírito. E o homem passou a ser alma vivente, passou a ter movimento, passou a ter vontade. Isso é alma. Então o homem é feito de corpo, alma e espírito. No capítulo 3, quando fala que o homem caiu, que o homem pecou, essa estrutura que foi criada perfeita por Deus, ela foi alterada. E o que foi alterado de cara? Todo mundo formado de matéria, que Deus formou para que Adão dominasse. Mas como Adão foi enganado pela serpente, a serpente, Satanás, passou a ter poder sobre tudo aquilo que era domínio do homem. E o homem dominava no mundo da matéria, no mundo terreno. Então Satanás passa a ter poder e autoridade sobre a terra, momentaneamente. Por isso que é dito por João que o mundo jaz, está no maligno.
E Satanás, tendo domínio sobre o mundo, tem domínio sobre a parte do nosso ser que é feito de matéria, que é o nosso corpo. É isso que nós chamamos de carne. Quando o homem pecou, o que aconteceu com a parte mais interior do nosso ser, o nosso espírito? O nosso espírito morreu. O que significa isso? Foi desligado, desconectado de Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus, mas nós continuamos com um corpo dominado por Satanás e por uma alma que passou a ser influenciada diretamente por um corpo dominado pelo mal. Então aqueles que estão debaixo do mundo não são livres, são escravos de Satanás. Fazem aquilo que o diabo quer, que o diabo deseja, caminham para a destruição, caminham para o fim. E tudo que ele puder fazer para arrebatar, para destruir essas pessoas, ele vai fazer. Só que no mesmo capítulo que fala da queda, há a promessa de redenção. Gênesis 3,15 vai falar do descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, ou seja, vai tirar essa autoridade da serpente. Quem é esse? Jesus, que na cruz resgatou a autoridade que foi perdida por Adão. E quando Jesus resgata essa autoridade, ele toma nas mãos a chave da morte e do inferno. E qual é a maior marca que Jesus tomou as chaves da morte? Ele nos ligou de novo, o nosso espírito, que estava separado do Espírito de Deus. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, abrimos o nosso coração, e Deus sonda os nossos corações, é o único ser que consegue enxergar o mais profundo, como diz o Salmo 139, nós abrimos o nosso coração para Jesus, e o Espírito Santo, ele entra dentro do nosso interior, e liga, e conecta de novo o nosso espírito, com o Espírito de Deus, e nós passamos, é isso que é chamado de novo nascimento, quando o Espírito Santo vem e passa a morar dentro de nós, porque Jesus, com o seu sangue, nos purificou, nos santificou, nos justificou diante do Pai. E aí nós passamos a ser ligados, e aí que começa esse conflito, porque antigamente a alma só ouvia a carne, mas agora não tem, na vida de quem creu em Jesus, não tem só a carne, tem o Espírito, onde o Espírito Santo habita. E aí a alma, ela começa a ter conflito, a entrar em crise. Por isso que muita gente fala assim: ai, quando eu não tinha Jesus, não tinha esse problema, foi aceitar Jesus cheio de crise, cheio de problema. Por quê? Porque você começa a enxergar a verdade que liberta. O Espírito Santo está em você, e o que o Espírito Santo faz? Nos leva para a palavra, nos leva para a palavra. Nós começamos a conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, e o Espírito Santo, ele não é uma religião. O Espírito Santo não é judaísmo, o Espírito Santo não é islamismo, o Espírito Santo não é cristianismo, não é nenhum ismo. O Espírito Santo é Deus em nós, é o poder de Deus operando em nós, é o poder de Deus gerando no nosso espírito condições de dizer não para aquilo que a carne quer fazer que desagrada a Deus. O que eu estou querendo dizer? Se na nossa carne existe a semente do mal nos puxando, tentando nos influenciar para pecar, dentro de nós, agora que temos a Cristo, existe o Espírito de Deus, o Espírito da criação, é o poder de Deus em nós, nos movendo, nos dando força. Eu só consigo romper o discurso moral da religião quando eu me lanço
Na dependência do Espírito e no conhecimento da palavra. Conhecendo a palavra, eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida, o sentido de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha existência. Quando eu me lanço sobre a palavra, Deus vai revelando para mim qual o seu propósito na minha vida. E Deus vai tratando, Deus vai mexendo, Deus vai trabalhando, Deus vai moldando. E o Espírito Santo vai começando a sinalizar: não faça isso, não viva isso, não siga por aqui, não veja isso, não fale sobre isso, não converse sobre isso, fuja desse ambiente, não se associe com esse tipo de pessoa, não aceite esse tipo de discurso, porque a palavra de Deus vai trabalhando em mim. A palavra de Deus vai trabalhando em mim. Mas quando o conflito vem, e o conflito vem para todos. Diga, o conflito vem para todos. Portanto, crucificar é uma decisão minha e sua. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus nos ajuda. Deus nos dá graça. Porque a cruz, como nós estamos ministrando, ela nos leva a uma outra posição. Por isso Paulo vai falar em Gálatas 2:20: fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive. 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 Mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. O que Paulo está dizendo? Eu aceitei Jesus, mas eu não fui arrebatado. Deus não me levou para o céu, eu continuo vivo na terra. Eu tenho um espírito nascido de novo, eu tenho uma alma que está sendo tratada pela palavra, e eu tenho uma carne que ainda é inimiga de Deus. Então eu creio no poder da ressurreição. Eu creio no poder da cruz, porque o poder da cruz me dá a condição de dizer não para o mal, de dizer não para o pecado, de dizer não para o erro. Mas irmão, e quando eu peco, o que acontece? O apóstolo João já diz na sua carta, na sua primeira carta: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se você pecar, se você errar, se você cair, se você falhar, você tem um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, que intercede. Então, quando nós pecamos após a conversão, a solução. Porque quando Jesus falou, está consumado, Ele me ligou e te ligou com o Pai. Então, qual é a solução para o crente quando peca, quando cai? Verdadeiramente reconhecer que errou, reconhecer que pecou, confessar o pecado, se arrepender e se voltar para o Pai, crendo que Jesus purifica o nosso pecado. Há poder no Espírito vivendo em nós, há poder na palavra de Cristo. E eu vou submetendo o meu entendimento, submetendo as minhas emoções, os meus sentimentos a essa palavra. E o Espírito vai fazendo a obra dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. Paulo fala: olha, eu não sou perfeito. Eu não cheguei ao nível de perfeição, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço do passado, esquecendo-me das coisas
que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu não estou falando para uma assembleia de perfeitos. Nós não somos perfeitos. Somos santos, porque fomos santificados em Cristo, purificados em Cristo, mas estamos sendo aperfeiçoados dia a dia. Isso precisa que o nosso coração seja sempre contrito, quebrantado. Eu não posso deixar o orgulho me dominar. O espírito de religiosidade quer nos puxar para quem? Para o orgulho, para o status, para a posição. O que vão pensar de mim? Ou como algumas pessoas às vezes se sentem quando tomadas pelo espírito de religiosidade, mas eu tenho 94 que eu me converti. Eu tenho mais de 20 anos de evangelho. Quando o espírito de orgulho toma conta, e aí nós começamos a querer colocar o quê? Cargos, ministérios, posições, status e credenciais. Isso não te leva ao céu. Isso te leva para o inferno. O que te leva para o céu é reconhecer de que a honra, a glória, o louvor e a majestade pertencem a um só, Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória, amém. E eu não vou me associar a status, a posição, a privilégios, porque isso não me pertence. O que me pertence? A cruz, na qual eu e você fomos crucificados por Cristo. E aí eu quero concluir falando que só há uma forma da cruz nos reposicionar: através da morte. Irmão, você está dizendo que a gente tem que se suicidar? Não estou dizendo isso. Morrer, nessa linguagem paulina, significa negar a vontade da carne. Negar quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Crucificar, mortificar, é negar aquilo que compromete a minha aliança com Jesus, o meu compromisso com Jesus, o meu relacionamento com Jesus, a vida de Jesus em mim, porque a cruz me coloca no lugar de vida se eu passar pela morte. E olha, Covid está mostrando isso para a gente. Por mais que nós tenhamos uma esperança eterna, por mais que a gente saiba que o céu nos espera, eu não vi nenhum crente querendo morrer. Não vi. Você fala para qualquer gente aí, você pode ser bom. Jesus pode usar Covid para chamar a tua senha. Não, está amarrado. Ninguém quer morrer, mesmo sabendo que vai para o céu. E isso não é falta de fé, tá, irmão? Eu também não quero morrer. Se Jesus falar, meu, o que você quer? Quer que eu te leve agora? Eu falo, não, Jesus, espera um pouquinho. Tem muita coisa para viver com meu filho, com a minha esposa. E isso é simples de explicar. Nós não fomos projetados para a morte. Deus não nos projetou para a morte. Deus não projetou nenhum ser humano para a morte. Por isso que a morte dos nossos também dói, por mais que saibamos que eles estão com o Senhor.
Eu enterrei minha tia dia 4 de janeiro. Ela morreu com o Senhor. Mais uma vítima dessa pandemia. Doeu e está doendo até agora, porque nós não fomos preparados no projeto original para a separação de quem amamos. Por isso que a morte, ela causa na nossa alma dor, porque nós não fomos pensados por Deus no seu projeto original para nos separar. Deus nos preparou desde a fundação do mundo para nos acolher, para nos abraçar. Deus nos preparou para vivermos congregados, para vivermos juntos. Por isso, é lindo você ver como de todas as espécies criadas por Deus, a espécie humana é a mais dependente da família, da mãe, dos progenitores. Por quê? Porque isso dá um sentido diferente. Isso foi projetado por Deus. Por isso essa relação afetiva entre nós. Esse é o projeto original. A morte soa para nós como dor de separação. A saudade é isso, marca isso. Nós, evidente, que no Senhor, pelo Espírito, temos a consolação. E temos a esperança e a expectativa de que vamos nos encontrar com quem não vemos temporariamente. Isso é um consolo? Sim. Isso é uma promessa? Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quando a gente fala de morte, por mais que o nosso espírito esteja pronto, a nossa alma vai sentir. O que eu estou querendo dizer? Que o processo de crucificação dói. Confronta. Cruz é confronto. Então vai causar o quê? Incômodo, mal-estar. Ai, mas aqui está tão bom. Sabe? Vou te dar criar uma ilustração breve para que você entenda. Imagine você, chefe de família, estudante, naquele dia bem frio de inverno, em que você tenha que levantar às 5 da manhã para ir para a faculdade. Imagine num contexto fora pandemia, de vida normal, sabe a gente levanta com o despertador e bate aquela vontade assim, ai meu Deus, eu queria ficar só mais um pouquinho, sabe, naquela que você bota o pé assim para fora do edredom, você já sente que é luta, é prova, é conflito. Ai Jesus, que vai chegar no piso frio do banheiro, aquele frio. Aí você, por mais que você queira, você fala, eu tenho que levantar, eu preciso levantar. Eu preciso levantar para ir para a escola fazer prova, para ir para a faculdade, eu preciso levantar para trabalhar. Irmãos, olha, está aqui quem por 5 anos morando no Joca, em São Gonçalo, tinha que se levantar para dar aula em Santa Cruz, no último bairro da Avenida Brasil, de ônibus. Eu tinha que levantar às 4h15, estourando às 4h30, para chegar, e com tudo pronto, tudo articulado ali, para não me enrolar, passa de trabalho, roupa no banheiro, pó na cafeteira, rapidinho ali, para 15 para as 5 da manhã eu tinha que pegar a van, soltar no Getúlio às 5h15, atravessar a ponte de 725, chegar na Leopoldina às 6h10 para pegar um ônibus às 6h15, para chegar às 7h15 na porta da escola. Irmão, aleluia. 5 anos,
não foram 5 dias, mas Jesus ouviu meu clamor. Então eu estou falando com vocês aquilo que vivenciei. A carne, ela é isso, ela quer te manter no quentinho do cobertor. Mas se a gente fica no cantinho do cobertor, perde a hora, é descontado, perde a prova, vai ter que fazer mais tarde. Ou seja, aquele pouquinho, se você ceder aquele pouquinho, você vai tomar prejuízo. Exatamente, é isso que eu quero que você entenda. Quando a gente cede um pouquinho para a carne, o prejuízo sempre será da carne, não será nosso. Será nosso. Imagina, irmão, se eu perdesse aquela van ou aqueles ônibus, eu só chegaria 1 hora depois no trabalho. E aí eu tomaria falta por 1 hora de atraso. E a diretora, já pensou? Imagine, durante 3 meses de inverno eu dar desculpa assim, não, é porque eu precisei ficar mais 15 minutinhos na minha cama. Se nós cedermos à carne, aos desejos da carne, ao quentinho de edredom na madrugada de inverno, para ter que levantar para o trabalho, a gente vai tomar prejuízo. Mas também tem um benefício. Meu filho, quando ele tem que fazer alguma coisa que ele gosta, a gente vai viajar no dia seguinte, a gente, ou tem alguma novidade, ele é o primeiro a acordar. Ele chama e dá bom dia. Porque vai fazer alguma coisa boa. Não é assim? Tem que ir para a praia, tem que viajar. Ele é o primeiro a levantar. Mas quando é um dia normal, levanta, Daniel. Bom dia, meu filho. Escovar seu dente, tomar café, fazer o dever. Assim com todos nós. Conflitos vão existir, lutas vão existir, mas a vitória já nos foi garantida, e o Espírito Santo nos dá condição. Fique de pé nessa hora. Fique de pé. Em que posição você quer estar? Eu quero te convidar nessa noite a estar na posição da cruz. Eu e você somos convidados a estar na cruz, que nos reposiciona na condição de vivermos uma vida nova no Espírito. Uma vida nova no Espírito. Como Paulo mesmo fala em 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. E lá no 25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Irmão, isso é muito difícil. Eu quero te convidar nessa noite a se render àquele que pode vencer as suas guerras, submetendo-se a Cristo no Espírito Santo, através do Espírito Santo, andando no Espírito, nós vamos vencer dia a dia. Mas o peso do pecado me assola, a acusação me assola, o ciclo de pecado me assola. Esse é o momento em que eu quero orar com você. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e nos expomos à Tua santa palavra. Os Teus mandamentos não são penosos. Nós não queremos vencer na força do nosso braço, mas nós queremos vencer em Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que faça com que o Teu Espírito que habita em nós, que opera em nós com gemidos inexprimíveis, possa estar sondando nossa mente e nosso coração, o nosso interior, trazendo à nossa memória nessa hora aquilo que precisamos confessar,
aquilo que precisamos quebrantar, trazer aos pés da cruz, Senhor. As nossas fraquezas, as nossas fragilidades, aquilo que nos impede de avançar e de caminhar em novidade de vida, aquilo que muitas vezes tem sido embaraço para os nossos pés. Senhor, que no poder do Teu Espírito, debaixo da unção que quebra todo jugo, que toda fortaleza na mente seja quebrada, destruída, destroçada, em nome de Jesus. Que o nosso corpo seja apresentado como sacrifício vivo e aceitável a Ti, Jesus. Que possamos submeter-nos à Tua vontade, por mais que nos doa, por mais que nos confronte, por mais que gere em nós, Senhor, incômodo, gere em nós um sentimento às vezes até de raiva, Senhor, que possamos render a Ti tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido. Filho, abre mão, filho, rende à vontade, deixa eu entrar nessa área, deixa eu trabalhar aí, aonde você vem apresentando resistência, aonde você tem procurado esconder de tudo e de todos. Saiba, filho, que você não pode esconder de mim, porque os meus olhos veem todas as coisas. É momento de você render a Deus. É momento de você render a Deus. É momento de você render a Deus. Senhor, renova a nossa mente na Tua palavra. Renova o nosso entendimento, Senhor. Senhor, nós não queremos ser iguais. Nós não queremos continuar na mesmice. Nós não queremos apenas ter um discurso, uma aparência. Nós queremos viver a novidade de vida, frutificando no Espírito, o fruto do Espírito. Senhor, nós queremos frutificar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Senhor. Porque como a Sua própria palavra declara, contra essas coisas não há lei. Só em Ti podemos fazer, só em Ti podemos fluir, só em Ti podemos viver. Aleluia. Porque tudo que há necessita ser mudado, necessita ser porque tudo que há dentro do meu necessita. Diga mais uma vez, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há. Faça essa oração em forma de louvor ao Senhor. Necessita. Muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa forma de pensar. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Necessita mais de Ti. Necessita, Senhor. Necessita mais de Ti. Aleluia. Nós estamos terminando o culto.
E eu aproveito esse momento para, entre outras coisas, dizer para vocês: Cristo é a vida. Não foi em vão, como Paulo fala, a sua morte. Mas muitas vezes nós agimos como se fosse. A cruz, por mais vergonhosa que tenha sido para o nosso mestre, ainda o é para muitas pessoas hoje, ela nos projeta para Deus. Eu me lembro de um professor que eu tive de teologia, foi a primeira aula de teologia que eu tive, pastor Agostinho, da Igreja Congregacional do Barreto, um dos fundadores. Ele falou assim: Carlos, observe a cruz. Eu, sim, senhor. E eu fiz desenhozinho no caderno. Olha o vão vertical, ele aponta para quem? Eu olhei, o céu. Não, aponta para Deus. Aí depois disse: agora põe aí, desenha um vão horizontal, aponta para quem? Eu falei na minha docência, era muito novinho, para os lados. Não! Aponta para as pessoas, aponta para a humanidade, aponta para a carência do homem, aponta para a nossa humanidade, a nossa carência de Deus. Eu tenho essa aula gravada, escrita com a minha letrinha na época. Nunca mais eu pensei na cruz de uma forma diferente. Então, valorize a cruz, por mais ignóbil que tenha sido para os homens da época, e ainda o é para muitos hoje que não entendem o valor da cruz. No próximo domingo estaremos aqui às 18 horas, tá bom, queridos? Esse culto foi gravado, não sei se totalmente ou parcialmente. Nós vamos depois colocar também no Facebook. Hoje tivemos alguns contratempos, mas é assim mesmo, faz parte do momento. Eu agradeço muitíssimo esse casal que é abençoado, a Mariana, o Oswaldino. O Oswaldino abriu mão de um compromisso dele, e talvez, não sei não, talvez no próximo domingo, novamente. Vamos começar logo após o término. É por conta do momento. Então, quando você vê uma coisa diferente, fica assustado. Não, faz parte do momento. O momento inspira cuidado, mas acontece, fazer o quê? Eu agradeço também o Anderson. Enfim, a gente vai ter que fazer uns ajustes até a nossa programação, por conta de situações que estão acontecendo em nível de Brasil, Niterói, São Gonçalo, e muito provavelmente até na família de vocês. Então, levanta as mãos para os céus e vamos fazer uma oração que vocês amam, que Jesus nos ensinou. Qual é? Pai nosso, não é isso? Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas iniquidades ou dívidas, assim como nós. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.